pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor João Paulo e essa aula é destinada às turmas do terceiro ano A e B da Escola Elze Lima Verde Montenegro. O nosso conteúdo de hoje é a correção da atividade sobre o gênero textual conto. Vamos lá! Lembrando que nós estamos trabalhando nessa semana o gênero textual conto. Na semana passada, nós trabalhamos o gênero textual bilhete. Vamos lá, vamos com a atividade. Nós já tivemos aula essa semana, já tivemos atividade e agora a correção. Essa atividade era composta por apenas uma questão, mas que trazia vários itens a serem respondidos. O enunciado dizia: leia o texto abaixo e responda as questões a seguir. Então, primeiro, vamos fazer a leitura do texto. Os amigos e o urso. Era uma vez dois amigos chamados Bruno e Eduardo. Eles passeavam pela floresta quando, de repente, surgiu um urso de dentro da mata e parou diante deles, urrando. Estão aqui os amigos, Bruno e Eduardo, e aqui é a floresta. Bruno tratou de subir na árvore mais próxima. Eduardo, vendo que não tinha tempo para se esconder, deitou-se no chão, esticado, fingindo-se de morto, porque ouvira dizer que os ursos não tocam em homens mortos. Esse aqui é o Bruno. Ele subiu na árvore e apenas ficou observando o Eduardo deitado no chão. Vamos ver o que aconteceu. O urso aproximou-se, cheirou Eduardo e voltou de novo para a floresta. Olha aqui a ilustração. O urso cheirando Eduardo. Quando a fera desapareceu, Bruno desceu apressadamente e disse ao companheiro: Vi o urso a dizer alguma coisa no teu ouvido. Que foi que ele disse? Disse que eu nunca viajasse com um medroso, respondeu Eduardo. Eles riram da situação e continuaram a amizade, felizes para sempre. Estão aqui eles dois. Esse era o texto que a atividade trazia. Depois, os itens para você responder. Letra A. Qual é o gênero textual? Pessoal, lembrando que essa semana nós trabalhamos o gênero textual conto. E vocês lembram o que é o conto, quais são os elementos? Lembra que tinha narrador, personagem, enredo, tempo, espaço, conflito, clímax, desfecho. Tinha tudo isso, né? E o conto é o quê? O conceito de conto. O conto é uma história de ficção narrada de forma breve. É uma história inventada, uma história que não existe de verdade e é uma história curta. Será que essa história que nós acabamos de ler, será que ela existiu de verdade? Não, é uma história fictícia. Ela foi curtinha? Foi uma história curta. Então, ela traz os elementos do conto. Ela tem os personagens, tem o espaço, tem todos aqueles elementos que eu já citei. Então, esse texto só pode ser um conto. Aí era a resposta da letra A. Qual é o gênero textual? Conto. Veja se você acertou. Se acertou, parabéns. Se não, apague e escreva a resposta correta. Lembrando que essa atividade, assim como todas as atividades de correção, você deve fazer com o caderno ao lado. Deve observar o que você escreveu e a resposta que o professor está apresentando como correta. E lembrando também, não fez atividade, não assistiu à videoaula, não adianta você ver essa aula agora, porque essa é uma aula de correção. Primeiro tem que assistir a aula sobre o conto, depois tem que fazer a atividade, só depois é que você vem corrigir. Vamos para a letra B. Quem são os personagens? Nós vimos que personagens, na aula anterior,
são as pessoas, os seres que participam da história. Quem era que estava participando dessa história? Você lembra? Vamos voltar aqui, ó. É aquilo que eu disse na aula passada, na aula de correção. Quando você está fazendo uma atividade de língua portuguesa, que geralmente envolve textos, você sempre tem que retornar à leitura para poder dar a resposta correta. Nunca pode ser na base do eu acho. Não, acha nada. Volte lá no texto, leia, procure a resposta correta. Você não tem que achar nada, tem que ler. Não pode ter preguiça de procurar as respostas, não pode ter preguiça de ler. Então, quem são os personagens? Quem participa dessa história? Era uma vez dois amigos chamados Bruno e Eduardo. Esses são os personagens. Você pode até dizer, professor, e o urso? Nesse caso aqui, o urso não é personagem. Mesmo aparecendo aqui no final, vi o urso a dizer alguma coisa no teu ouvido. O que foi que ele disse? Aí o Eduardo disse que eu nunca viajasse com o medroso. Na verdade, isso aqui o Eduardo criou, inventou. O urso não falou isso, né? O Eduardo inventou essa história porque viu que o amigo tinha deixado ele sozinho, tinha subido na árvore. Então, quem participa da história, efetivamente, somente eles dois. Qual é a resposta da letra B? Quem são os personagens? Bruno e Eduardo. Letra C. Onde essa história acontece? Professor, não lembro. Ou eu acho que foi... Vamos procurar no texto? Vamos lá, sempre procurar. Nada de querer adivinhar. A gente faz uma atividade de língua portuguesa, uma atividade de interpretação textual, relendo o texto quantas vezes forem necessárias. A pergunta era, onde essa história aconteceu? Vamos lá. Era uma vez dois amigos chamados Bruno e Eduardo. Eles passeavam pela floresta. Achei minha resposta aqui, ó. A história aconteceu na floresta. Vamos lá. Letra C. Veja se você acertou. Até agora nós respondemos a letra A. Qual é o gênero textual? Conto. Letra B. Quem são os personagens? Bruno e Eduardo. E letra C. Onde essa história acontece? Nós acabamos de voltar ao início da história e descobrir que ela acontece na floresta. Letra D. Quem conta a história? Nós vimos naquela primeira aula que os elementos do conto são narrador, personagem, enredo, tempo, espaço, conflito, clímax e desfecho. Entre esses elementos tem aquele que conta a história. Que elemento é esse? O narrador. Quem conta a história é o narrador, é a pessoa que narra os acontecimentos. É aquele que diz, era uma vez dois amigos chamados Bruno e Eduardo. Quem diz isso aí é o narrador. Há contos em que o narrador, além de contar a história, ele também participa. Ele é chamado de narrador-personagem. Nesse caso aqui, o narrador não participa da história. Então ele é simplesmente chamado narrador. Letra D, quem conta a história? O narrador. Letra E. Quando acontece o clímax do conto? Mais um dos elementos que nós vimos. Clímax é o quê? É o ponto da narrativa em que a ação atinge seu momento crítico, tornando o desfecho inevitável. É o ponto máximo de tensão do conto. É aquele momento principal. Vamos lá, vamos reler. Professor, tem que ler de novo, tem. Quantas vezes forem necessárias. Saber qual é o ponto principal. Vamos lá. Esse aqui a gente vai ter que reler o conto todinho, porque o ponto principal ele vai estar quase no final. Mas vamos lá. Os amigos e o urso.
Era uma vez 2 amigos chamados Bruno e Eduardo. Eles passeavam pela floresta quando de repente surgiu um urso de dentro da mata e parou diante deles urrando. Bruno tratou de subir na árvore mais próxima. Eduardo, vendo que não tinha tempo para se esconder, deitou-se no chão, esticado, fingindo-se de morto, porque ouvira dizer que os ursos não tocam em homens mortos. O urso aproximou-se, cheirou Eduardo e voltou de novo para a floresta. Pessoal, nós acabamos de ler o clímax da história. O momento principal, o momento de maior tensão é esse aqui. É quando o urso se aproxima de Eduardo e começa a cheirá-lo. Esse é o momento principal. É aquele momento em que o leitor fica se perguntando: e agora o que vai acontecer? Será que ele vai fazer algum mal ao menino? Será que o menino vai escapar? O que será que vai acontecer? Esse é o clímax, é o momento principal da história. Então vamos lá para a nossa resposta. Qual era a alternativa? Era a letra E. Quando acontece o clímax do conto? Quando o urso se aproximou e cheirou Eduardo. Resposta da letra E. Se você por acaso não acertou essa questão, você pausa o vídeo, dá uma pausa e copia a resposta correta no seu caderno, tá bom? Vamos para a última. Por que Eduardo se deitou no chão? Por que será? Vamos lá, volta para o texto. Vamos voltar aqui e descobrir. Voltando. Aqui ó, a gente já pode fazer a leitura a partir desse momento. Quando ele diz aqui, ó, Bruno tratou de subir na árvore mais próxima. Eduardo, vendo que não tinha tempo para se esconder, deitou-se no chão esticado, fingindo-se de morto. Porque, olha a resposta aqui, ó, porque ouvir dizer que os ursos não tocam em homens mortos. Vamos lá? Para a nossa última questão, último item. Era apenas uma questão, mas tinha até a letra E, até o item E, que perguntava, até o item F, que perguntava por que Eduardo se deitou no chão? E a resposta que nós acabamos de constatar no texto era porque ele ouviu dizer que os ursos não tocam em homens mortos. Muito bem, devidamente corrigida a nossa atividade de português que tratava sobre o gênero textual conto. Pessoal, por hoje é só. Até a próxima.